Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante para você e principalmente para a sua saúde. Mas nós não nos limitamos aqui hoje somente a falar de saúde, são vários benefícios. E hoje eu quero te apresentar o Leonardo, que vai trazer assim várias dicas e um super benefício para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, Leandro. Eu agradeço aí o convite de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal com essa galera aí. É isso aí, eu já tô curioso aqui para entender que proposta que é essa, que benefício é esse e principalmente qual empresa que você representa, né? Que projeto que é esse? Me conta. Sim. Então, vou te chamar de Léo também, porque de Léo para Léo aqui hoje, É né? isso aí. Leandro, então, nesse momento que a gente viveu aí de pandemia, eu sempre tive a ideia de procurar na crise oportunidades. É chato de dizer isso, porque nós tivemos uma pandemia onde a gente teve muitas mortes, né? E o mundo parou. Entretanto, isso gerou várias oportunidades e vários segmentos cresceram no momento da pandemia e pós-pandemia. Um segmento que teve um crescimento muito significativo foi a área da telecom com a internet. As pessoas tiveram que usar mais internet e por aí vai. Daí surge então os serviços que vêm através da internet. E eu comecei a observar primeiro a questão da educação. Eu vi a minha filha estudar em casa, eu tenho funcionários que tiveram que trabalhar de casa e evoluir de casa. E aí surgiu o nosso primeiro braço, que é a área da educação. Após isso, eu comecei a ver as pessoas comprar pela internet. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma mulher sem calçar um sapato, comprar pela internet. E elas compraram. Uma realidade que a pandemia acabou Trouxe, mudando, né? Para acelerou muitas 10 pessoas. anos, né? Verdade. Os idosos que às vezes não utilizavam o celular para compras e tal, dando aula sobre isso. As crianças não. Hoje eu tenho um filho de 2 anos que ele mesmo já seleciona tudo e faz tudo. E aí eu vi a área da saúde também sendo necessária e muito útil para a gente. Então, esse projeto que a gente está, né, trazendo de forma mais efetiva para o mercado, ele vai unir saúde, educação e economia. Isso é interessante. Mas antes da gente falar desse projeto, eu quero Sim, entender, né? Quem é o Leonardo? Quem é o sim, Léo? Porque esse projeto hoje, ele já está no mercado, já certo. está rodando, já Já está estamos. funcionando e atendendo, Sim, vários beneficiando clientes. várias pessoas e Isso. clientes. Mas como que começou a sua história para o pessoal que está acompanhando esse podcast entender Sim. quem é o Leonardo antes? Então, bem, hoje, né, eu sou administrador de empresas, né, bacharel em administração, especializado em projetos e marketing, e tive uma vida desde moleque muito voltada para a área comercial, né? Minha mãe e meu pai às vezes tinham que ficar de olho lá, assim, por mais que desse uma boa educação para cada um dos nossos filhos, eu falo assim, ó, minha filha chegou lá com uma coisa que não fui eu que dei para ela, eu sempre observo, olha, Nicole, o que é isso, né, e tal. E eu lá em Sim. casa era direto, porque eu ganhava uma carteira, chegava com 3 carteiras. Bicicleta eu fazia virar 2, bola, mesma coisa. E meus pais ali entendendo o que estava acontecendo. Era o meu tino comercial. Eu sempre fui um cara muito voltado para isso. E aí, desde muito novo, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi McDonald's. Lá eu apaixonei por marketing, Que legal, porque hein? eu fui entender como que uma empresa que, na minha opinião, não tem o melhor sanduíche, está nos melhores pontos do mundo e vendendo muito. Ela tem um bom produto, mas eles são muito bons naquilo que eles fazem em marketing e outros mais. Apaixonei por aquilo e aí fui estudar e tal, mas tive uma passagem pelo esporte aí, de jogar bola, tive escola de esporte, trabalhei coordenando escola de esporte do Cruzeiro, do América, fui ser analista de marketing no Minas Tênis Clube, trabalhei 10 anos no governo de estado, fui um dos diretores mais novos que Minas Gerais teve, com 21 anos de idade, eu já era diretor no estado de Minas Gerais, sem conhecer nenhum político, É mesmo, literalmente meritocrático, por mérito. meritocrático, total, na época de um choque de gestão, que Legal. trouxeram administradores para dentro, eu com 21 anos de idade, assumi a diretoria, fiquei 10 anos nesse segmento, mas percebi que essa área pública não era a área que eu iria, talvez, por incrível que pareça, impactar o maior número de vidas, que é um propósito que eu tenho. E aí, proprietário de outras empresas, sócio, recentemente diretor executivo de um grupo de telecom e empreendedor, cara. De tudo um pouco, além de ser esposo da Fabiola Lisboa, pai da Nicole, do Enzo, filho da Que Gislaine e do legal. Zé Walter, com irmãos e acredito muito na família. É a base de tudo. Muito bom, Léo. E me conta aqui, como que funcionou essa virada de chave
para você pensar em um benefício para várias pessoas. É claro que a pandemia Sim, ela conduziu essa claro. necessidade, Sim. mas de onde que veio essa veia de ter um propósito? Vai além do sucesso, como você comentou Sim, agora, né? com Além do certeza. financeiro. É isso. E acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito no propósito. Quando a gente tem um propósito muito claro, as outras coisas são condicionantes, sabe? E foi uma virada de chave mesmo, assim. A Fabiola comenta e conta que eu dormindo, acordei, como algumas madrugadas eu acordo, e falo, cara, tive um tino, tive um insight aqui. E foi numa dessas madrugadas em que eu pensei em conveniência. Enquanto administrador, eu estudei lá a Pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas do ser humano. Então, literalmente, eu desenhei um bonequinho no meu flipchart e comecei a linkar todas as necessidades que o ser humano teria e eu poderia linkar isso levado para conveniência, ou seja, tudo no único lugar, com o menor preço possível, impactando o maior número de pessoas possíveis. Então, foi essa a virada e foi aí que nós juntamos, né, todos esses negócios em apenas um. Muito bom. E vamos recapitular aqui. Quais são os 3 negócios? E Uhum. agora eu quero que você apresente para o pessoal, né? Qual é esse benefício, essa empresa que gera tantos Sim. benefícios? Agility Medical Brasil é a empresa que está no mercado hoje entregando telemedicina em mais de 20 especialidades, com pronto atendimento de clínico geral e pediatria, que é uma diferença significativa. Eu falo muito isso assim. Eu fui pai de primeira viagem da Nicole há 10 anos atrás. E aí, às vezes, um espirro, você fica Sim. desesperado. Uma coisa, você, né? Primeiro filho ali e tal. E aí, quantas vezes eu saí com a Fabíola e com a Nicole para ir num médico desnecessariamente, às vezes. Olha Porque só. você tá ali, aí, pô, tá com febre, pô, tá, não tá isso, tá aquilo, um engasgo, você fica. A telemedicina eu não preciso necessariamente sair. O Legal. médico tá na minha casa. E é algo novo, assim, né? Pelo menos que eu É, conheço do mercado, é sim, é recente. novo. A gente teve uma legislação recente que aprovou o atendimento médico via telemedicina, né? Hoje o Brasil tem uma legislação que traz segurança para quem opera, mas para quem também utiliza. E a gente tem vários exemplos assim, por exemplo, você pensa aí num clínico geral hoje, eu sou empresário, tenho funcionários, em alguns dos nossos negócios a gente nunca teve plano de saúde, porque é um valor significativo para você pagar para aquele Total. número de funcionários, apesar de eu entender da importância. Então você tem assim, um funcionário que te liga e fala: olha, Léo, hoje eu não vou poder trabalhar, não, cara, tô com uma dor de garganta e eu vou ao posto de saúde. Sim. E ele perde o dia inteiro de serviço lá. Porque ele vai ficar 8, 10 horas esperando um clínico geral para geralmente dar para ele uma consulta de amoxicilina É prejudicial para o funcionário, para o para a funcionário, pessoa, para a para a empresa, para a empresa, família dessa pessoa para que a está, família. às vezes, deslocando junto, né? Está Isso. acompanhando junto. E o nome é Agility Medical Medical Brasil. Brasil. Rian, Essa é a coloca aqui ideia. para a gente também a logo, até para a gente Sim, conhecer. sim, E, Léo, me conta aqui qual que é o Instagram e como que as pessoas que já estão assistindo e ouvindo esse sim. episódio podem entrar em contato com vocês para conhecer mais. Então, nós temos aí o nosso site, né, www.agicmedicabrasil.com.br. Nós temos o nosso telefone, que está aí na tela, né? E o Instagram, que é agitmedical.br, né? Muito bom, facinho Então, de achar. facinho de achar, vai entender esse conceito. E é um conceito que visa realmente impactar o maior número de vidas possíveis. Nós estamos trazendo para o mercado. Então, hoje o cliente é para te explicar o conjunto da obra, vamos assim dizer, né? Sim, Então, telemedicina com mais de 20 especialidades, pronto atendimento, 24 horas, 7 dias por semana, o que traz economia de tempo, o que protege a gente, porque muitas vezes eu falo assim, ó, vamos falar de uma criança de novo. Às vezes você tem um filho e ele está com uma simples virose. E aí você sai de casa e vai para um local, que é o hospital, que é o posto de saúde, etc., que tem mais de 300 doenças naquele ar e que aquele filho seu ainda não tomou todas as vacinas, não tem todos os anticorpos. Então sim. você pode entrar com uma simples virose e sair de lá com doenças significativas. E é naquele espaço. Principalmente depois desse cenário que a gente viveu de pandemia, a gente viu o risco que É era, né, às isso. vezes ir até um hospital. Até um hospital. Então, você tem esse benefício. E aí, o que, que a gente entendeu? Cara, tá, eu estou entregando saúde. Mas a pessoa, pelo mesmo valor que ela investir, eu entrego para ela uma plataforma de cursos com mais de 400 cursos, com certificados reconhecidos pelo MEC. Então, pensando na família, vamos pensar nos vários entes de uma família. Vamos pensar lá no adolescente
que hoje fica 8 horas no celular e o pai e a mãe ficam brigando. Lá eu tenho um curso de youtuber, que ele pode fazer daquilo que ele faz hoje uma profissão que a gente vê aí hoje como tá a internet. Total. A né? gente tá aqui, né, falando para um Estamos aqui público... falando de um podcast para Exatamente. isso. A gente tem lá marketing digital, inglês, espanhol. Eu tenho o Enem, um curso preparatório de 180 horas para quem vai fazer o Enem. Você tem liderança, você tem venda, você tem administrativo, você tem alguém numa terceira idade que quer aprender crochê, que quer fazer massagem, que quer... São mais de 400 cursos. Peraí, só para entender então, essa Isso. plataforma de cursos é Isso. separado do atendimento Da telemedicina. da telemedicina. São Mas- valores separados. Não. É são mesmo? valores- Tá é tudo o na me- mesma tudo. plataforma. E ainda tem mais um. Então eu entrego telemedicina. Como benefício da telemedicina, por ser cliente nosso, ele recebe uma bonificação da plataforma de cursos e sem custo nenhum a mais por Mais isso. de 400 cursos. Mais de 400 cursos. E ainda recebe um clube de vantagens que dá para ele descontos significativos em estabelecimentos, mais de 30 mil estabelecimentos pelo Brasil. Então, vou dar um exemplo aqui. Hoje ele tem 25% de desconto na Netshoes para comprar um tênis. Legal. Mas ele tem 40% de desconto em medicamentos genéricos na Drogaria Araújo. 40% de desconto. Qualquer Araújo, ou seja, já que Qualquer nós Araújo. estamos falando aqui do BH Podcast aqui em BH Belo Horizonte, Podcast, sim. se eu for ali na Araújo, sendo cliente da Medical, aliás, da Agit Agit Medical Medical Brasil, Brasil, eu posso ter um desconto. Pode ter um desconto de até 40% de desconto em Muito medicamentos bom. genéricos na Drogaria Araújo. Você tem 50% de desconto no Porcão. Pra Ué, quem isso tá que eu ia te vendo. perguntar, se é somente na Araújo ou se tem outros Não, estabelecimentos São que mais eu de posso 30 mil utilizar. estabelecimentos Brasil inteiro. Não, então, peraí, já que nós estamos aqui no BH Podcast, cita uns 3 aí pra gente que a Então, gente vou pode te falar utilizar aqui aqui de em Belo BH. Horizonte. Drogaria Araújo. Vou te falar de Coco Bambu. Vou te falar de Porcão. Vou te falar de Drogaria Raia, de Pague Menos. Vou te falar de comércios locais, porque aí uma coisa que a gente sacou, uma coisa que cresceu muito no mundo é a microeconomia. É você utilizar perto da sua casa o dinheiro que você tem. Tanto Sim. que grandes corporações como Carrefour, outros grandes, foram para o bairro. Porque o dinheiro está sendo gasto no bairro. Esse negócio de deslocar já não dá mais, né? Hoje mesmo a gente fez um deslocamento que você demora 1 hora para você andar 15 quilômetros, cara. Então fica inviável. Sim. Então, hoje, o nosso clube de vantagens, ele leva em consideração a microeconomia. Então, sabe aquele açaí do lado da sua casa? Você vai ter desconto lá. O Lava Jato que está do lado da sua casa? Também vai. A barbearia? Também. A clínica de estética? Também. Então, é um clube de vantagens que realmente traz um desconto significativo no seu consumo mensal. Que sabe? legal, Leonardo. Assim, totalmente inovador. Sim. Porque, para mim, eu já via como benefício a A telemedicina. telemedicina. Né, de ter um atendimento médico, uma Isso. comodidade, sem sair de casa. Você falou que Segurança. são 7 dias por semana, 24 24 horas por dia. um clínico geral à sua disposição. E hoje o nosso tempo médio de atendimento ali é de 5 minutos. Muito legal. Ou seja, isso já é um grande benefício. Benefício. Agora, fora isso, existem mais a plataforma de cursos, De educação, de educação. mais o clube de vantagens. Que legal. Então eu levo saúde, educação e economia para as pessoas. Muito bom. Já que nós estamos falando de benefícios, o pessoal de casa deve estar se perguntando, legal, tudo isso é muito bom, mas me conta, qual que é o valor, né? Qual que é o investimento Sim. de todo esse benefício que a gente está falando aqui? E É aí- claro, né? Se puder falar. Claro, claro. E aí eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal de casa que está nos vendo aí. Presta atenção, pessoal, ó. Telemedicina, com mais de 20 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem contrato de fidelidade. A fidelidade... Já é um diferencial muito Total. grande, né? Porque pelo que eu conheço da área de saúde, é no mínimo 12 meses aí de contrato. Isso, e assim, todas as outras empresas, eu entendo, mas o meu conceito como administrador e empreendedor é que a minha fidelidade é um serviço bem prestado. Então, eu quero o cliente comigo enquanto faz sentido e eu presto para ele um bom serviço. Isso é uma relação comercial justa. Ah, tudo bem, mas o contrato de fidelidade é uma garantia que a empresa tem de que ela fez um investimento, etc. A principal garantia é prestar um serviço bem feito. Eu concordo. Totalmente. Caro é aquilo que não te dá resultado. Porque se te der resultado, não tem por que você terminar uma relação comercial. Sim, Né? É na vida, é na profissional também. total. Né? Eu tô há 26 anos com a mesma mulher, hein? Imagina.
se isso dá resultado ou se não dá resultado. É isso aí. Então, se o serviço é bem feito, se o relacionamento é bem, por que você vai ter que trocar? Não tem. Faz E é todo assim sentido. na vida pessoal, mas profissional também. Então, ó, telemedicina, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem contrato de fidelidade. Em 7 dias, se você utilizar e não gostar, eu devolvo o dinheiro. Você tem Legal. 7 dias ali para você poder utilizar e ver. Telemedicina, plataforma de educação com mais de 400 cursos. Clube de vantagens que vai fazer você ter economia significativa. A brincadeira que eu ia fazer é o seguinte: você tem 3 segundos em casa para pensar quanto vale um produto desse no mercado. Pensa aí, ó. 1, 2, 3. Sinceramente, eu já tava aqui calculando antes, assim, eu tô assim, não. Comparei alguns planos de saúde, Sim. comparei algumas plataformas de curso. Ok. Eu tenho um valor em mente aqui, mas eu vou deixar para você E citar. aí, só um adendo, que a gente gosta de ser muito honesto com as coisas. Nós não somos um plano de saúde, nós somos um Sim. plano de assistência à saúde, né? Porque o plano de saúde tem urgência, emergência e tal, e não é o nosso caso. Mas muito funcional, que evita muitas vezes uma urgência e emergência. Se você tem um atendimento na sua casa, uma orientação primária com um médico qualificado e você toma as medidas necessárias através da orientação dele, porque ele pode emitir receitas de medicamento, ele pode emitir pedidos de exames, ele pode dar atestado, se for o caso, né? Sim. E sobre isso, só antes de falar do preço, quando o pessoal está pensando, pensa numa cena, uma pessoa que tem enxaqueca e que ela não consegue levantar da cama e ela é um assalariado, tá? Ela não consegue ir trabalhar. Só que ela também não consegue ir no posto de saúde, cara. Ela não tá dando conta de abrir o olho dela. Pegar um ônibus, Pegar às um vezes. ônibus para ir para um posto de saúde. Só que o empregador precisa, através da lei e por uma relação justa até, de um atestado médico, de que diga para ele, olha, eu fui ao médico e o médico falou que eu não tinha condições de trabalhar. Sim. Esse trabalhador pode conseguir isso na casa dele. Não estou incentivando ninguém aqui a buscar atestado, mas eu estou incentivando a mostrar que existe uma possibilidade hoje de, no conforto da sua casa, você estar dentro da legalidade, você entregar ao empresário, ao seu patrão, aquela situação e sem ter esse problema que você fez. Sim, trazendo uma comodidade Que você falou. extrema Total. pro colaborador dessa empresa. E legal. Ilegal. Né? Dentro de uma legislação vigente. Pessoal, presta atenção. O valor que nós estamos cobrando por todo esse serviço que a gente falou aqui é de apenas, Léo, R$19,90 por mês. R$19,90 por mês, sem fidelidade. Contrato de fidelidade. Usando em 7 dias e não gostando, a gente devolve o dinheiro. R$19,90 por mês. Tem um adendo. Na primeira mensalidade, existe uma taxa de adesão de R$50. Sim. Então a pessoa paga R$50 na primeira mensalidade, mais R$19,90 e depois R$19,90. Não tem nenhum real a mais para usufruir de todos esses benefícios que eu te falei. E uma coisa, faz uma conta comigo. Se você for num cinema em Belo Horizonte, que hoje é R$40, e pagar metade, você economizou 20. Quanto que é a mensalidade? R$19,90. Olha só, hein? Você já economizou a mensalidade do mês. Por aí. É isso então, aí. assim, a ideia é essa, que a economia que você tem no seu dia a dia, nos estabelecimentos que você já utiliza, financie a sua saúde e a sua educação. Agility Medical Brasil. Brasil. Agora me conta aqui um detalhe. Não tem nenhuma letra miúda, por exemplo, Nada. 12 vezes Não, de nada. R$19,90. Nada, você paga... Tem que passar o cartão de Não, crédito antes ali. Você paga Pix ou você paga no cartão de crédito, mas naquele que consome só esse valor mensal, sem consumir o seu crédito. É aquela assinatura tipo de Recorrência, academia, assinatura. né? Que o pessoal É isso. usa nas academias. Sem contrato de fidelidade e aquilo que eu falei, prestação de serviço com excelência. Os médicos são os mesmos dos planos de saúde, é a mesma corporação, médicos qualificados, renomados, que vão poder ali realmente prestar um serviço de qualidade. Excelente. Agora deve ser uma pergunta que muitas pessoas estão pensando em casa, ouvindo e assistindo esse vídeo. R$19,90 para todos esses benefícios. Sim. Funciona mesmo, na prática, assim, no dia a dia, na hora que... Porque é igual o seguro, né? Claro. Igual quando a pessoa precisa... A gente paga para não ter que usar, né? Exatamente. E aí na hora que vai usar, o negócio não presta. É isso aí, funciona mesmo. Como funciona na prática? E eu vou te falar, respondendo essa pergunta sua, o porquê do R$19,90. Sim. Qual é a minha visão empresarial? E eu vou te falar que eu demorei a aprender o que eu vou te dizer aqui. Faculdade nenhuma me ensinou isso. Curso superior não me ensinou isso. O mercado e a experiência me mostraram.
eu estudando muito o modelo americano de fazer negócio, o modelo japonês de fazer negócio, porque o Japão é uma ilha que foi destruída 2 vezes Sim. em guerras, e os caras se reconstruíram em dias, né? Eu entendi que, às vezes, o empresário brasileiro ele comete um erro, na minha opinião, grave. Ele quer ganhar 100% de tudo no menor tempo possível. É esse o conceito. O meu conceito não. Eu quero ganhar o mínimo possível com o maior número de vidas de pessoas envolvidas possíveis, porque esse é um propósito. E esse propósito tem me gerado excelentes resultados. Então, qual é a sacada aí? Um posicionamento de preço, não de valor, mas de preço muito baixo, com um lucro empresarial na unidade muito baixo, entretanto, escalando e tendo 1 milhão de vidas nesse próximo ano, que é a nossa meta. Nesse próximo ano, né, da data do dia 1º de junho, que foi o planejamento estratégico de um ano, até 1º de junho do ano que vem, a gente vai chegar a 1 milhão de vidas na nossa base de parceiros e clientes. Muito bom. E qual que é a sua atuação hoje na Agility Medical Brasil? Isso. Como que você está diretamente envolvido? Porque você não é apenas o Não, sócio fundador, você não. está presente na empresa? Sim. Hoje eu sou o diretor executivo da empresa. Né? A gente tem outros diretores e pessoas envolvidas, colaboradores, né? Parceiros de negócio, mas sou o diretor executivo. Então a parte estratégica do negócio está na minha mão. Mas é uma coisa que eu falo e quero mandar um abraço aqui para os nossos colaboradores, parceiros, que, cara, para que você possa cuidar de vários negócios, ou o sucesso da sua vida está diretamente ligado às pessoas que te cercam, né? Então, tem estudos, inclusive, que provam e mostram que você está ligado às 5 pessoas que você mais convive, né? São as Sim. pessoas que te influenciam. O sucesso de qualquer empresa são as pessoas que movem ela. Você pode ter tecnologia que você quiser. Se você não tiver o melhor colaborador engajado e que sinta parte do processo, mas do propósito, dificilmente você vai ter um sucesso duradouro. Agora, entendendo sucesso como algo pessoal, né? Cada um pode Sim. entender o sucesso e a felicidade como algo quiser. A mim, impactar positivamente a vida das pessoas, principalmente essas pessoas que nos cercam, os colaboradores, a família, né? Então, é uma coisa para fechar essa parte empresarial. Eu falo muito assim com os empresários, porque eu faço palestras e treinamentos também, sabe, Léo? Legal. Cara, tem muita gente que tem sucesso na vida profissional. É um cara que chega na empresa e tal. Mas ele é um fracassado em casa. Ele é um fracassado com a esposa, ele é um fracassado com o filho, ele é um fracassado com a mãe, com os amigos, mas na vida profissional é um cara que todo mundo respeita, que chega, etc. Eu sempre tive o conceito que eu quero ter sucesso, mas não pagar o preço de não ter sucesso na minha casa. Primeiro eu Sim. tenho sucesso na minha casa, na minha família, com as pessoas que estão comigo, para depois eu ter sucesso no ambiente externo. E é com esse propósito, e é entendendo que a família é a base, e eu não deixo de falar isso, independente de religião. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana. Eu falo que se meu pai não casasse com a minha mãe, ele seria padre e minha mãe freira. Nós somos criados aí na igreja e que bom que isso aconteceu. Legal. Entretanto, hoje eu falo que eu não tenho uma religião. Eu consegui um acesso direto a Jesus Cristo aí, a Deus, sabe? É a Sem sua fé. necessariamente a minha fé Legal. ter que seguir passos da religião e nada contra quem segue. E o meu principal sócio, ele surge de uma leitura de um livro que eu recomendo para todo mundo, que é Sociedade com Deus. Quando eu li o livro, eu falei, cara, Sociedade com Deus? Sociedade com Deus. Qual que é o autor? Pois é, me foge aqui o autor agora. Eu tive. Mas legal. É só dar um Google que dá Sociedade pra com Deus, vai localizar. achar. Isso aí. Eu tive Covid 3 vezes lá. E aí a memória, cara, eu vou te falar um negócio assim, tem hora que falha. Mas Sociedade com Deus. E quando eu vi o título do livro, eu falei, cara, como é que eu vou ter Deus como meu sócio, né? Que coisa louca, assim. Por que ele vai ser meu sócio, né? E aí, quando eu li esse livro, eu falei, cara, ele pode ser o meu sócio. E sempre esteve presente comigo, mas nunca tratei ele como sócio. Hoje é 100% sócio, é o mentor, tudo que eu vou fazer eu pergunto. E tenho respostas e nós vamos caminhando e construindo e impactando positivamente a vida das pessoas. Sociedade com Deus. Legal. E É isso aí. autores Rubens Teixeira e William Douglas. Legal. Sensacional. Recomendo a todo mundo ler, mesmo que não queira empreender, porque a sociedade não é só
na sua vida profissional, mas é também na sua vida pessoal. Aliás, principalmente na sua vida pessoal. Totalmente. Você comentou sobre sucesso profissional e sucesso familiar. Eu ouvi uma frase há muitos anos que eu levei pra mim, que Sim, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na família ou é isso. familiar, né? É isso. Porque não dá pra pessoa falar, eu sou bem-sucedido, eu Não dá. conquistei tudo que eu queria e perdeu a família, esposa, Sim, filhos, porque o tempo passa é e isso. a gente que escolhe o que que a gente vai fazer, né? Não, e tempo, né? Eu falo assim, ó, em média, o brasileiro ele dá 74 voltinhas no sol. Nós vamos ver, em média, 74 anos. Então, uma coisa que mudou muito a minha vida foi quando eu comecei a pensar que eu não estou indo para mais um dia. Eu estou indo para menos um dia. Legal, hein? Você não está indo para mais um dia, você está indo para menos um dia. E como que eu vou para menos um dia tendo um dia ruim? Um dia em que eu tenho que ficar, pô, 8 horas num posto de saúde para uma simples consulta que, cara, eu não tive Perdendo acesso, mais um dia e não perdendo, vivendo não mais um dia. vivendo, com conflitos, com desconforto, né? Então, assim, eu não vou para mais um dia, eu vou para menos um dia. 74 voltinhas é o que eu vou dar no sol. E eu não quero que esses dias aqui sejam infelizes, confortáveis, com relacionamentos que não agregam valor. E não estou falando de ser interesseiro no sentido ruim da palavra, mas interesse em impactar mesmo, em ser impactado. A gente influenciou é influenciado o tempo inteiro, né? Total. Então é em cima desses propósitos que a gente vai construindo os nossos empreendimentos e é sobre isso, é o que a gente acredita. Legal. E você comentou agora há pouco sobre influenciar ou ser influenciado, Influenciado. né? Tá bem muito ligado com o último episódio que a gente É, publicou aqui do BH Podcast, que a gente falou exatamente sobre isso, interesses. E o tema do episódio foi movimentando o mercado com o sim, Caio e com o Breno, que são legal. empresários também. E eu tô vendo essa linha sua de que trata, né, para não somente para você, Sim, mas para outros empresários. Você também é palestrante, Léo? Me conta essa sim. parte, né? Então, tem essa parte aí. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos, né, dentro desses empreendimentos. E eu faço treinamentos e palestras Brasil afora. Tive a oportunidade de estar em mais de 20 países aí também, treinando colaboradores e empresários nessas áreas de área comercial, área de marketing, área de liderança e gestão do tempo, que são as 4 especialidades que eu trabalho. Tive a oportunidade de estar em grandes empresas, agora recentemente num resort com a Ali Combustíveis, com a Pfizer e outras tantas aí. E é o que eu acredito, cara. Eu acredito assim, eu tenho uma frase que eu aprendi com um coronel do Exército, eu tinha 17 anos. Quando eu trabalhei, eu sou atleticano de coração, tá? Mas trabalhei no Cruzeiro por algum tempo. E esse E coronel, só uma pergunta que eu não sim, fiz antes, você é natural de BH. BH, BH. Então, nascido e criado em o BH. Atlético tá aí no coração. Tá, não, antes do coração existir, o Atlético estava aqui. É isso aí. É, e aí ele falou o seguinte, Coronel Ferreira, ele falou assim, olha, um dia em que eu não aprendi é um dia em que eu não vivi. Todos os dias você tem que aprender alguma coisa, ainda mais no mundo de hoje. Entretanto, se você vai utilizar ou não, é outros 500. Mas você colocar a cabeça no travesseiro e entender que você não aprendeu nada nesse dia, cara, por onde você passou e o quanto a sua arrogância tá te travando em não aprender as coisas. Ele falava, ó, você tem que aprender nem que seja um palavrão em javanês, cara. Aprende alguma coisa. Porque o mundo é muito dinâmico e as coisas acontecem. E eu acredito muito na evolução do ser humano, no desenvolvimento do ser humano, Sim, que a gente pode estar em desenvolvimento sempre, mas com coisas úteis, né? Com coisa que vá trazer sentido para a sua vida e para a vida de quem te cerca. total. Então, é uma das coisas que a gente faz bastante aí lá no meu Instagram, @LeoSouzaVencer. Vai ter muito disso, das palestras que eu faço, etc., a vida, e é por lá que tá esse tema aí também. Muito bom, Léo. Léo Léo Souza Souza Vencer. Vencer. Tudo junto. Tudo junto. E basicamente, o que que você vê nessas palestras que são as maiores necessidades para essas pessoas? Porque eu vou até voltar no tema aqui da Sim. Agility Médica ao Brasil, Aham. mas para a gente fechar essa parte também das palestras, porque às vezes pode ter uma pessoa que está assistindo, ouvindo esse Claro. episódio, e eu sempre falo pro nosso convidado deixar uma dica. Sim. Qual dica você deixaria para essas pessoas hoje? Cara, a dica que eu posso deixar é o seguinte: nós podemos tudo aquilo que desejarmos e colocarmos foco, prioridade e disciplina. Foco, Prioridade prioridade e e disciplina. disciplina. Aí você fala assim, mas foco não é prioridade? Não. Às vezes eu posso ter o foco de beber essa água.
É o foco meu. Mas se eu não colocar ela como prioridade, eu vou beber ela no final do dia. Eu não vou beber ela no início do dia, onde meu corpo precisa, por exemplo, entende? Então, foco de beber a água. Prioridade de trazer a água para agora. Porque senão fica um dia desse, e no calendário não existe um dia desse. Total. Ô, Léo, pô, a Verdade. gente estudou junto, cara. Eu te encontrei. Falei, pô, Léo, bacana, cara. E aí, como é que você tá e tal? Um dia desse vai lá em casa. Um dia desse vai fazer o churrasco. Vai acontecer? Não tem um dia desse no calendário. E hoje em dia tá muito comum isso. Vamos marcar, vamos Vamos marcar, marcar vamos e marcar. vamos Passa marcar um o quê? mês, um ano Pra e. marcar tem que ter evento. O evento tem que ter o espaço e tem que ter o tempo. É isso aí. Churrasco na casa do Léo, no dia 15 de agosto, às 4 horas da tarde. E o evento. E as pessoas. Léo, Leonardo, Leandro, Zezé de Camargo, Luciano. A gente pode convidar É isso as aí. duplas todas aí, né? Todo Então mundo. é isso. E a disciplina. O que que é a disciplina, cara? Fazer o que tem que ser feito. Assim. Isso é disciplina. Fazer o que tem que ser feito. Mas acredite e faça acontecer. Infelizmente, tem roubado. As pessoas têm roubado muitas coisas da gente, inclusive o nosso direito de sonhar. Né? Não perca, galera, vocês estão assistindo aí, o direito de sonhar. Você tem o direito. E, sobretudo, aí é você realizar o seu sonho. E sem coisas mágicas. Ninguém tá falando que é fácil, Sim. etc. Mas É uma é escolha, é uma decisão, né? possível. Eu tive esse final de semana em São Paulo, num evento com um cara muito legal, Paulo Machado. Um cara muito legal, comecei a seguir ele há pouco tempo, tinha um evento em Alphaville com ele. E eu falo daquelas coisas um dia que eu não aprendi, um dia que eu não vivi. Ele falou assim, ó, difícil é aquilo que você não tentou durante 365 dias. Não fala que é difícil uma coisa que você ainda não tentou 365 dias. Falei, cara, isso é a excelência da repetição, isso é a excelência de buscar fazer. Porque às vezes a pessoa te... Não, isso é difícil demais, não, isso não é pra mim, não. Aham. Mas você já tentou 365 dias? Porque se você tentar 365 dias, a possibilidade de você executar e conseguir fazer é excelente. Falei, cara, isso é uma sacada bacana, concordo. Total, faz todo Total, sentido. todo sentido. E Léo, quantas pessoas nessa jornada como palestrante, como empresário, empreendedor, você acredita que você já teve contato de alguma forma, que você já impactou de alguma forma? Você já parou Léo, para fazer essa eu, conta? eu não parei para fazer essa conta, não, mas eu já dei palestra para público de 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, para. Cara, tem aí. Eu vou te falar que essa área, desde os meus 22 anos de idade, cara, eu já dava palestra. Agora eu já tô com 41. Então eu tô Olha falando aí só. praticamente de 20 anos dando treinamento e palestras em várias áreas. Eu coordenei, por exemplo, o GIME, Jogos do Interior de Minas Gerais. Legal. 853 municípios, mais de 18.000 atletas. E eu dando treinamento para essa galera, e eu fiz vários eventos assim. Então, cara, é muita gente. Não parei para fazer essa conta. Vou até desenhar um dia para saber Legal, aí, ó. o que é mais ou menos esse número aí, mas é muita gente. Eu te perguntei isso porque eu tô aqui imaginando. Toda essa jornada, eu acredito muito em propósito. Sim, E eu vejo que tudo isso que você já construiu ao longo desse período, né, dessa jornada de sim, impactar pessoas, transformar vidas, concluiu nesse projeto atual, que não sim. significa que é o último, mas Total, faz parte do meio, total, né, dessa total. Faz transição, parte do meio. desse ciclo. E como que você vê toda essa bagagem mesmo Uhum, de experiência que você acumulou durante a vida e sim. como você aplica ela na vida das pessoas hoje? É isso aí. E você foi muito feliz em fazer essa, né, analogia e entender esse conceito de que impactando o ser humano pelas palestras e treinamentos, conhecendo o ser humano, eu fui desenvolvendo os meus outros negócios, como eu disse lá no início, tendo o ser humano como o foco das atenções, né? Então, o fato de estudar e de buscar conhecer o ser humano, alinhando as suas expectativas, entendendo como é que são feitos os combinados num determinado tempo para eventos, me trouxe essa experiência para construir esses negócios sem perder o propósito e o princípio. Acho Legal. que aí é um desafio no meio empresarial. Faz todo É sentido. não perder o propósito e não perder o princípio. Porque muitas vezes você vai sentar em mesas, e eu tive a oportunidade de sentar em mesas, tanto no meio político, e me considero um ente político, mas não fui um político de carreira, que eu sou contra isso. Sim. E também em mesas empresariais, de que você não tiver muito claro o seu propósito e o seu princípio, você se perde. E se perde de forma muito fácil, muito fácil. Porque você vai Aparece ver muita oportunidade muita aí em oportunidade. reuniões, em Você está na situações. mesa com 10 pessoas que talvez 8 daquelas pessoas estão por um caminho errado. 8 daquelas pessoas estão te direcionando
para uma coisa que não vai te trazer benefício, que não é o bem. E aí você sentado ali, você pode começar a falar assim, cara, todo mundo faz, por que que eu não? Todo mundo pega, por que que eu não? Porque você tem propósito e tem princípio, o seu propósito e o seu princípio não vai condizer com aquilo. Essa é a resposta. Esse não é o caminho. Meu pai me ensinou uma coisa, ele falou assim, olha, andar no caminho de Deus não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil você estar no caminho correto, etc. E a gente tem deslize a vida inteira e vamos Sim. continuar tendo. Entretanto, se o propósito e o princípio na gestão ela tiver embasadas literalmente em fazer o bem da forma correta, as coisas acontecem, cara. Talvez não no tempo que você queira, mas as coisas acontecem. Dúvida zero disso. É uma Zero. consequência até da persistência da pessoa, né? Dela acreditar, mas também de saber o propósito dela, claro. Total. E você falou uma palavra que faz muita diferença na vida das pessoas: persistência. Né? É isso Não aí. ser insistente, porque insistente é quando você passou o limite. Mas o ser persistente te traz consequências de vitórias, cara. De vitórias. E aí, nessa palavra vitória, eu falo isso, né? Eu tô terminando de escrever um livro aí já estamos na fase final. Ó, legal. Pois é, te contando aqui. Nós vamos fazer um lançamento de um livro que o título é O Importante é Vencer e Não Competir. Interessante. Nós aprendemos na nossa vida que o importante é competir, né? É verdade. Esse é o importante, é competir. Mas quem ensinou isso pra gente na história lá atrás? Quem que tá ganhando se eu tô competindo? Já parou pra pensar nisso? Não. Tem alguém ganhando. Acaba que fixa, né, algumas frases na mente de Não é? tantas pessoas A gente não e a gente para não para pra analisar aqui. Lá atrás, por domínio, Sim. ensinaram pra gente que o importante é competir, porque enquanto a gente tá competindo, tem alguém ganhando. E quem te ensinou isso é que tá ganhando essa parada. Mas você fala, mas quem ensinou isso foi meu pai e minha mãe. Tá, mas não é seu pai e sua mãe que tá nessa Alguém disputa. ensinou pra Que ele. veio lá. Isso, Se você pegar a exatamente. história de um contexto como um todo, é uma história de dominação a parada. E aí, por que eu falo que o importante é vencer e não competir? Porque quando eu entro para qualquer situação, se eu entrar para competir, qual vai ser o resultado? Eu vou competir. Se eu entrar para ganhar, qual vai ser o resultado? É suficiente, né? O competir é suficiente. E se eu entrar para ganhar, eu vou ganhar? Não, necessariamente. Mas a parte do competir e a derrota, muitas das vezes, é a sua principal vitória. Porque só não vence quem não tenta. Esse é o cara que perdeu. Exatamente. O cara que não tentou, o cara que não fez, ele já perdeu. Agora, se eu entrei para competir, seja na vida pessoal ou profissional, eu botei um objeto, um objetivo e tal, e eu entrei, eu já não sou um derrotado. Eu sou um aprendiz, no mínimo. Eu não perco, eu aprendo. Isso aí, é no mínimo. No mínimo. Eu falo assim, falo com a minha filha, com todo mundo, falo, cara, você perdeu? Não, eu aprendi. Eu não perdi. Perdi é quando eu não tento, quando eu não faço. Aí eu perdi. Perdi. Foi, já era, não dá para ir atrás. Agora, quando eu entro em algo e eu não consegui a vitória que eu queria, eu consegui outras vitórias. E a principal dela é o aprendizado. Da onde eu posso melhorar, do que eu tenho que fazer, de quais pessoas eu tenho que contactar e etc. Então, o importante é vencer. Nós temos que treinar as pessoas para vencer. Nós temos que treinar as pessoas para realmente para ser vitoriosos. Entendendo que não são as grandes vitórias somente, as pequenas vitórias. Sim, e a celebração das pequenas vitórias também, né? Que tem tanta gente Fundamental, que cara. vive a vida só almejando um futuro perfeito e deixa de viver a E celebração. aí eu vou falar um recado pra galera de casa. Ó, o Léo falou aqui sabiamente das pequenas vitórias. Todo dia que você acordar, pode parecer uma pequena vitória. Mas quantas pessoas ficaram no dia de ontem? Isso já é uma vitória que tem que ser celebrada. Quando você respira, quando você consegue caminhar, e mesmo você que não está caminhando e que está vivo, quando você consegue enxergar, mas mesmo você que não está enxergando e está me ouvindo. Então você tem várias coisas que você tem que celebrar. Total. A gente entra numa máquina de moer carne e começa a viver uma vida que não traz alegria. Né? Você passa por aqui como se estivesse... Só passando, sei lá, né? Mais um dia. Mais um dia. E lembrando que não é mais um, né? Menos um. É menos um. Eu gostei dessa isso visão aí. aí. É diferente. Eu nunca tinha Menos parado um. pra pensar. E qual Sim. que é o nome do livro? Então, o importante é vencer e não competir. Exatamente o oposto daquela O visão oposto que é tão falado. total. Mas você comentou sobre isso de dominação, faz todo sentido, porque tá muito ligado à cultura, até brasileira. Quando a gente vê outros países, Sim. a gente vê que tem uma visão completamente diferente, que está bem ligada à visão que você traz no seu livro. Claro. E qual que é o lançamento dele? Já tem data? Em primeira mão aí para quem está assistindo o BH Podcast. Vai ser na segunda quinzena de agosto. Pertinho. Estamos pertinho.
Mas o dia certinho eu tô dependendo ali da editora em relação a material e tal, né? Mas segunda quinzena de agosto. Aí, ó, legal. Pra você, já fica a dica aí, Isso acompanha. aí. Como é que é o seu Instagram? Léo Souza Vencer. Léo Souza Vencer. Já fica de olho no Instagram que em breve vai ser um stories, um reels ali Sim, com divulgando. certeza. Vou E, começar a Léo, divulgar lá. voltando para essa dinâmica aqui da Agility Medical Brasil, Sim, existe alguma função, alguma forma das pessoas participarem não somente como clientes, ser mas às parceiro de vezes tem um negócio e parceiro de tal. negócio, um Ser um empreendedor que fala comercial, assim, opa, total, isso aí pode ser uma oportunidade. total. Inclusive, a gente está, nesse momento, crescendo a nossa equipe comercial, né? O nosso parceiro de negócio. Legal. A pessoa pode ser um representante comercial nosso, estar conosco. É pensar o seguinte, cara, por R$19,90, você imagina isso no interior, onde as pessoas não têm acesso a medicamento. Pensa aí para o norte, nordeste, onde a dificuldade é maior e é mesmo. Sim, O tem acesso é muito desafios. mais restrito. Até Né? mesmo a qualidade, né? Às vezes um interior que não tem um acesso ao médico, quantas vezes a pessoa tem que andar quilômetros Para poder chegar em um e a determinado internet está espaço. bem mais Tá acessível. ali, né? Ele tem internet Exatamente. na casa dele, mas não tem o médico. É isso Agora aí. ele tem internet e tem médico, né? Que Então, legal. pelo celular ali. Então, assim, para ser parceiro nosso, eu vou passar aqui um telefone para poder enviar uma mensagem. Olha, Leonardo, eu quero ser seu parceiro. Então é o 31 9 7339 8808. Ó, 31 9 7339 8808. E a gente, Léo, oferece todo o suporte para a pessoa ser a nossa parceira comercial. Todo o suporte. E para o médico também, quiser entrar na base, mesmo telefone, só mandar. Nós vamos fazer, a nossa equipe entra em contato, né? Valida ali tudo que tem que ser validado para ser um médico da nossa empresa. Mas damos todo o suporte. Eu Que entendo legal. que a capacitação do profissional, o evoluir dele, é que traz o retorno. Então, dos treinamentos. Sabe um treinamento que eu sempre gosto de dar para o meu colaborador e parceiro, Léo? Qual? Gestão financeira. Pessoal. Gestão financeira pessoal. Não, não com foco totalmente ali na Não, empresa, mas para a pessoal. pessoa. Porque se a pessoa não cuidar do dinheiro dela e não saber administrar, ela pode ganhar 100 mil por mês que ela não vai ter o resultado. Então, quando a gente ensina as pessoas, e é outra coisa, né? Que ensina isso em algum lugar, na escola? Não, não ensina. Não ensina. Olha lá, ou a pessoa Certo. vai buscar uma capacitação Capacitação, própria ou é com a vida mesmo que esquece. ela vai É descobrindo. isso. É. Então, aprender a lidar com dinheiro é algo muito importante e eu aprendi tarde, tá? Eu fui aprender tarde. Se eu tivesse aprendido mais sobre dinheiro, sobre gestão financeira, eu teria tido um resultado financeiro hoje muito melhor do que o que eu tenho. Foi aprender tarde. Então, gestão financeira é algo importante. Marketing pessoal, às vezes a pessoa, eu falo assim, eu brinco lá, né? Pô, você tá botando um ovo excelente. A pata bota um ovo gigantesco, ninguém fica sabendo. A galinha bota um ovinho desse tamanho e tá todo mundo sabendo. Marketing pessoal, as pessoas têm que saber Aham, o que você tá fazendo, entregando. Agora, faz sabendo sentido. lidar com isso, né? Vendas é outra coisa. Na escola a gente tinha que aprender, cara. A Tinha. gente tinha que aprender a vender, inteligência emocional, liderança, gestão financeira, planejamento. As pessoas hoje. A primeira faculdade que eu iniciei foi educação física. E eu fiquei pouco tempo lá. Porque eu vim da área de esporte e tal. Mas pega aí, o educador físico, ele sai da faculdade, ele não sabe administrar o negócio dele. O Faz médico todo sai da sentido. faculdade e não sabe administrar o negócio dele. O advogado, idem. Mas, e não tô dizendo que tem que saber. Você tem que sair de Sim. lá expert. Mas tem que ter noção, cara. E não tô dizendo que ser empregado é pior do que ser empregador ou empregado. Não, cada um na sua, um momento de vida e etc. Sim. Mas falta competências pra gente liderar a nossa vida. Pra gente ser gestor da nossa vida. Faz todo sentido. E o problema é quando a pessoa quer aquilo, mas ela não tem a oportunidade, às vezes, nem de aprender. Como você Sim, falou, né? Nas sim, escolas, no ensino fundamental e básico, aliás, no sim. fundamental e médio, não é nem falado, às vezes, sobre Não, empreendedorismo, não, esquece. finanças, Não tem. vendas. Esquece. Então, vendas tem aquela visão, Esquece. não, é uma profissão que fica de Não, lado. sabe que eu brinco nos meus treinamentos de vendas? Eu falo assim, olha, um exemplo, né? A dona Maria me liga, falou, Léo, tudo bem, beleza? Pô, você tá com esse empreendimento aí? Pô, eu tô aqui com o João, meu sobrinho, tem 21 anos. Você podia arrumar um emprego para ele aí, nem que seja de vendedor.
Como assim, cara? Nem que Nem seja que de seja, vendedor. né? É, A profissão é, colaborador que mais traciona a empresa. entende? É quem faz o negócio crescer, cara. É isso Se aí. você não tá vendendo, você tá morrendo. Faz Sua todo empresa não tá sentido. crescendo ou tá morrendo. Não tem preço da Você parada. também tem essa visão das pessoas, né? Que parece que o pessoal deixa o profissional de vendas em uma situação como se não fosse tão relevante, Sim, infelizmente, claro. né? De forma totalmente injusta. É total. A história vem um pouco assim que o vendedor é um cara 171 que vai te empurrar aquilo que você não precisa, É, né? infelizmente. Veio nesse contexto, mas na administração, e por muito tempo, as empresas pensavam assim, cara, o importante é tirar pedido. É. Eu não quero saber se o meu cliente precisa disso ou não. Vamos vender gelo para esquimó. Ah, o bom vendedor é aquele que vende avião caindo. Como assim, Essa cara? frase era Né? muito Era usada. Nossa, muito o vendedor é usada. tão bom que vende Ele vende até avião caindo. avião caindo. Né? Ou seja, você tem que tirar pedido. Não interessa se o cliente precisa, se ele vai ficar feliz, se você vai fazer uma revenda depois. Não, tira pedido e traz para cá. Então, esse mercado trouxe essa imagem. E a gente muda isso, deixando de ser vendedor e virando um consultor de vendas. Que é um cara que Exatamente. literalmente vai fazer uma consultoria e vai saber até o momento em não te vender aquilo que você não precisa. Eu não vou te enganar. É aquela relação ganha-ganha. É bom para Total. todos os lados, né? Para a empresa, bom para o cliente, até porque eu acredito que esse vendedor que vende até o avião caindo, Sim, uma hora ele deixa de vender. Porque total. ele pode até vender uma hora, Claro, mas ele pode. não vai Não, não sustentar vai. aquele ciclo. Não vai. Isso aí vai chegar um período que vai viver escassez. Ele não vai conseguir vender. Tantas pessoas se sentiram ludibriadas, Nossa, enganadas. infelizmente, E hoje, com o advento da internet, né? Com Reclame Aqui, aparece só entende? assim. Jogou no É por Google, vai isso que saber eu a não cobro realidade. fidelidade nos meus negócios, cara. A fidelidade é uma excelência na prestação de serviço. Porque se eu tiver com um cliente insatisfeito na base, ele vai para a internet, vai meter o pau na minha empresa, vai falar mal dela, vai tal, etc. Ele me traz um prejuízo muito maior do que eu não tê-lo como cliente. Faz todo sentido. Entretanto, se a culpa é minha, o fato de eu não tê-lo, sou eu que tenho que trabalhar para. Porque eu não sou daquele também que fala assim, ó, o cliente tem sempre razão. Não, Sim. não acredito É você nisso. atender bem e prestar o É serviço que foi isso. acordado. É É isso. um alinhamento de expectativa. Total. Porque hoje, infelizmente, tem um pool de pessoas, e hoje já bem significativo, vou dizer isso até pelo conhecimento que eu tenho na área de telecom, por exemplo, Sim, de clientes maldosos, cara, é mesmo. que eles estão utilizando a internet para poder ganhar benefícios para si próprio. Então o cara vai lá, compra um produto Y e de repente algo de errado que ele mesmo comete, ele vai para a internet para colocar a culpa na empresa, para a empresa tipo, nossa, tem que dar um outro produto para esse cara, porque senão esse cara vai ficar falando mal de mim, etc. E tem gente que tá virando profissão disso. Como tem profissional da política de 2 anos, Que tá? É situação, hein? sério. Surreal. O cara vai pra internet pra ganhar benefício, porque ele sabe que ali ele consegue impactar. Impacta mesmo. Uma coisa que viraliza hoje, você pode destruir a vida de alguém, Nossa, como também destruir a vida de uma empresa. Né? faz todo sentido. Algo que foi construído de forma sólida, de Sólida. forma. E que alguém fazendo algo de errado, sendo uma pessoa má, que para mim são uma pessoa má, ela ali destrói uma corporação, ela destrói vidas que estão dentro daquela corporação. A gente tem que ter responsabilidade. Legal, faz todo sentido. E, Léo, me conta aqui uma parte sobre empreendedorismo, né? Uhum. Você já tem experiência no mercado? Quantos anos atuando aí como empreendedor ou como Sim, profissional mesmo? sim. Literalmente aí 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Eu tive a primeira escola de futebol, 20 não, mais, pô. Mais de Eu 20? tive minha primeira escola de futebol com 17 anos de idade. Olha só, hein? A primeira escola de futebol. Qual seria a dica para você deixar para quem está começando a empreender, que está começando a pensar assim, nossa, eu queria mudar essa realidade, a pessoa entendeu que não é o tempo dela mais continuar às vezes no trabalho fixo ou em um CLT e tem vontade de empreender. Qual Uhum. dica você deixaria para essas pessoas? Primeiro o seguinte, arrependa daquilo que você faça, não do que você deixou de fazer. Boa, isso aí é forte, hein? Essa é a primeira. Já vai na Porque lata. nisso aí você vai vencer o medo, cara. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Você não tem medo? Tem. Todo mundo Todo tem mundo medo. tem. Todo mundo tem medo. Como é- E aliás, tem três coisas que tudo que a gente faz na vida é por elas: amor, amor, reconhecimento e medo. Você vai batendo uma dessas três coisas aí. O reconhecimento tá ligado aqui a dinheiro e tudo que você imaginar. Todos nós temos medo. E como é que você vence o medo? Fazendo. Fazendo. Não tem outra forma. Pô, se eu tô deitado na minha cama e acho que tem um monstro na sala.
Como é que eu vou vencer esse monstro? Se eu for lá ver que não existe. Porque se eu não levantar, esse monstro vai ficar na minha vida pelo resto da vida, cara. E você tá falando isso, eu tô aqui pensando quantas pessoas estão vivendo aí com medo do monstro Total. e sem ter coragem de levantar. Eu tive num podcast de um amigo esse tempo atrás, de duas amigas nossas lá, e eu falei uma coisa, cara, e agora não me faltou o nome do médico para não deixar de citá-lo. O Roberto Chechnik é escritor de vários livros, e em várias palestras dele, ele fala assim, olha, no leito de morte, as pessoas mais arrependem é daquilo que elas deixaram de fazer e não daquilo que elas fizeram. Sim. Então, você quer empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é vencer seu medo. E vencer seu medo é como? Tentando, fazendo, tentando várias vezes. Eu já tive negócio que eu quebrei, que eu fiquei devendo muita grana, e a coisa aconteceu e tal, e etc. A gente revirou e fez e aconteceu. Dificilmente você vai chegar e vai fazer um negócio que vai dar certo de primeira. Dificilmente. E mesmo aquele negócio que deu certo primeiro, deu certo numa visão Y. Mas qual foi o preço que você pagou? Entende? Dá pra você fazer Sim, várias o análises ajuste ali. e até melhorias também. Então a primeira dica é, cara, se tem medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Outra coisa que eu tive que aprender, eu me considero um cara de planejamento. Eu sou Sim. muito melhor planejador do que executor. Muito melhor. Se você perguntar para mim, Léo, você planeja melhor, estratégia melhor ou executa melhor? Estratégia melhor. Eu aprendi tardiamente que o feito é melhor do que perfeito nos meus negócios. Várias ideias, vários negócios que eu ficava assim, não, vou esperar um pouquinho, não, tem que melhorar a embalagem, não, esse posicionamento não tá legal, vamos mudar esse posicionamento. E aí eu olhava pro lado um produto ou um serviço que eu falava, cara, mas isso tá ruim, mas o cara tá rachando de vender. Exatamente. E o cliente tá gostando e ele foi mudando a roda, e ele foi corrigindo ali um negócio no meio do caminho e, pô, voou. Então a segunda dica, velho, feito é melhor do que perfeito. Boa. Não fica nessa de, o dia ideal, o momento ideal, na hora que eu tiver isso. Não, na hora que eu tiver isso, a hora é agora. Às vezes, na hora que a pessoa tiver isso, o produto já tá girando com outra pessoa. É literalmente que isso. fez acontecer. Eu acredito que em toda família a gente tem aquele cara que tem grandes ideias, que no churrasco, não, tive uma ideia, vou fazer isso, tive uma ideia. E ele vive de ideia. Vive de ideia. Vive de ideia. É, como dizia um amigo meu também, o lugar que mais tem ideias, os melhores escritores, as melhores pessoas criativas está onde? Cemitério. Ponto. Porque lá vai ter muita gente Muita que teve gente. muitas ideias, mas na maioria das vezes não executou. Se você tiver ideia e não executar, ou se você tiver ideia e não conseguir vendê-la, você pode vender a ideia. Exatamente. Eu não vou executar, mas eu vendo a ideia. Cara, ela só é uma ideia. E não vai te trazer o resultado que você talvez almeja, né? Legal, dica boa, ou seja, ir pra cima, não ter medo, Não ter medo. fazer acontecer, colocar Fazer em prática a ideia que a acontecer. pessoa tem. A terceira que eu penso cara, cerque-se de pessoas com o mesmo propósito. Cerque de pessoas que estão na mesma vibe. Porque senão você chega, cara, tô pensando assim, isso aí não dá certo não. Ih, nem tenta, bobagem, para. Você tá vendo muito podcast. Você tá vendo muito YouTube. As pessoas agora... Tem muita gente incentivando online. Não, para, não, põe o pé no chão. Põe o pé no chão. Cara, eu não conheço ninguém que obteve sucesso profissional com o pé no chão. Não conheço. Em um determinado momento, aquele cara foi chamado de louco. E aí eu vou te dar um indicador que eu tenho. Eu falo isso na minha casa, falo com todo mundo. Cara, se eu passar um ano sem alguém me chamar de louco, eu tô no caminho errado. Literalmente. Eu achava que só eu pensava isso. É. Cara, me deu um desespero quando chegou o final de junho. Eu falei, não, tem que movimentar. É isso. Chegou meio ano, Meio a gente tá no ano, meio já do foi. ano. Já Eu já foi. fiz muito aqui em meio ano, agora o que Sim, que eu vou fazer? Fazer pro restante do mês, pro restante do ano. Cara, você tem que ser Isso chamado de aí. louco, cara. Porque se você não for chamado de louco, você tá na mesma vibe, na mesma viseira, fazendo o que todo mundo faz e etc. Não que você vai conseguir fazer sempre inovações, Sim. etc. E por aí vai. Mas movimenta, né? Pelo Entende? menos dá uma movimentada. Olha, esse negócio da Agit mesmo, todo mundo que vê que fala assim, nossa, mas que sacada legal, você juntou tudo, pô, que bacana. Mas eu tenho certeza absoluta que eu tenho concorrentes que falam assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Exatamente. Eu tenho certeza. Não, e eu acredito que agora que o negócio tá girando, Sim. legal, que sacada. Mas eu imagino lá atrás, quando você Teve falou, um tanto de gente. nó, eu vou fazer isso. Eu tive um tanto de gente que falou, você é louco? Isso Quem não que- funciona. Quem que Isso não vai... funciona. Nesse preço aí não é viável. Como é que você vai fazer isso? Que não sei o que e tal. Você não consegue, lógico que consegue. Busca o fornecedor, faz uma negociação, mostra pra ele um plano de visão. O fornecedor vem ganhar comigo. Para de querer fornecedor só que você paga e que me entrega. Faz o cara ganhar junto com você. Só que entenda uma coisa, cara. Você quer multiplicar? Aprenda a dividir. Boa.
Quanto mais pessoas tiverem do seu lado ganhando dinheiro, mais dinheiro você vai estar ganhando. É por isso que eu falei das pessoas. Entende? Parceria tem que ser parceria em que todo mundo cresce. Não pode ser uma parceria que, não, eu sou parceiro, eu pago o preço que ele me pede. Não, você não é parceiro. Você é um consumidor. Fornecedor, Você é um fornecedor. um consumidor. Então, não, o cara tá com preço bom, eu pago ele. Quer ser parceiro? Faz ele ganhar mais dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro, ele começa a ganhar mais dinheiro, aquilo vira uma cadeia, todo mundo envolvido naquilo e etc. Então, cara, literalmente, você tem que estar num ambiente. A gente fala de ambiência, né? É uma palavra que tá Ambiência, muito isso aí aí. agora em voga. Ambiência. Cara, ambiência. Qual a sintonia que você tá? Aonde você tá? Aonde você quer chegar? E aí é outra coisa sobre o planejamento. As pessoas definem aonde quer chegar, mas não sabem onde tá. Como assim, cara? Ah, eu quero chegar lá. Tá, mas onde você tá? Qual é a situação encontrada? É isso aí. Só que a situação encontrada... E aí eu falo isso, ó, né? Quando eu vou fazer consultoria em empresas, uma das principais coisas momento que eu mais avalio é a chegada do meu serviço para avaliar a situação encontrada. Porque a situação encontrada, quando é ruim, a gente tem mania de mentir. Vamos falar da gente financeiramente. Eu sei se um cara tá bom financeiramente ou não num bate-papo de amigo. Vou te dar a dica. A dica é o seguinte, começa a falar sobre dinheiro. Se o cara tiver mal de dinheiro, ele vai falar assim, pô, mas que papo chato, velho. Vocês vão ficar falando de dinheiro aqui agora. Não, coisa chata, não dá. Aquilo não é bom pra ele. Gera uma... Tem alguma incômodo, coisa ali. entende? Incômodo. Não vai estar bem. Agora, quando você está bem financeiramente, o que você faz? Você tira extrato da conta todo dia, você olha para ela e quando alguém começa a falar de dinheiro, você fala, nossa, é mesmo. Aplicação sim, nossa, é isso. É algo que te traz. Isso é qualquer tipo de assunto. Só que isso é um problema, porque quando você está negativo, é aí que você tem que olhar para sua conta. Quando tá ruim o seu relacionamento pessoal, é aí que você tem que olhar para ele. Quando o seu relacionamento com a sua filha tá ruim, é aí que você tem que olhar para ele. Porque se você não enfrentar o problema e não resolver o problema, aquele monstrinho que é desse tamanho vira um monstrão. Então o mundo é de quem resolve o problema. Quer empreender? Pensa num problema. Qual é o problema que eu vou resolver? Qual é o problema que a Agile vem resolver? A Agile vem resolver o problema de saúde? Não. A Agile vem resolver o problema de educação? Não. A Agile vem resolver o problema de economia? Não. A Agile vem resolver um problema de tempo e conveniência. Tempo e conveniência. É o que todo mundo quer. Todo mundo. Eu tô indo para menos um dia, eu vou ficar lá no posto de saúde esperando 8 horas para uma receita de amoxicilina. Pô, eu tenho que estudar, pô, eu tenho que deslocar até a faculdade, eu tenho que sentar. Não, cara, você vai estudar aqui ó, no ônibus, enquanto você tá. Pô, mas eu não tenho dinheiro, beleza. No que você compra por dia, agora você tem dinheiro. É tempo e economia. Cara, completo. É completo. É esse o de conceito. Saúde, educação e economia. Sobretudo com tempo, conveniência, tudo num lugar só. E tudo isso por apenas... R$19,90. Gente, falando assim, parece até que é uma propaganda, assim, aquela propaganda de televisão, Sim. mas é porque é um benefício. É um benefício. É uma condição boa para a pessoa que adquire. Sim. É um serviço de excelência para quem fornece. Sim. E tudo isso por R$19,90. Literalmente. Muito Sem bom. letrinhas miúdas. Sem letrinhas miúdas Sem e sem contrato de fidelidade. fidelidade. E em 7 dias, se utilizar e não gostar, a gente devolve o dinheiro. Excelente. Ou seja, lembrando que você que está acompanhando nessa câmera aqui, você que está acompanhando esse podcast, assistindo ou ouvindo nas plataformas de áudio, quais são as redes sociais, qual a forma para entrar em contato, o site, já deixa tudo aí facinho para o pessoal já chamar. Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp, o WhatsApp inclusive está na tela Legal. aí, 983056025. Ali tem o WhatsApp, a nossa equipe vai atender lá. agilitymedical.com.br é o nosso site e agilitymedical.br é o nosso Instagram. E só um adendo aqui, Léo, que é importante, que tem duas coisas que eu valorizo muito, eu falei ali, né? Aliás, várias coisas, né? Acho que falei demais aqui, mas... Não, foi bom, foi tem bom. uma Teve coisa um que é assunto importante legal. ressaltar. Por que Brasil? Porque eu acredito no meu país. Legal. Tem pessoas que isso é sacada para dizer que a empresa veio de fora. Não. É literalmente para dizer que eu acredito no meu país, eu acredito no nosso povo e eu acredito que a gente pode construir dias melhores valorizando as coisas que são nossas. Valorizando o empreendedor local, o microprodutor regional, valorizando aquilo que é nosso. Nós não somos uma sociedade atrasada. Nós somos um país de 1.500 anos. Quantos anos a Europa tem? Exatamente. Quantos anos? Como é que foi a nossa colonização? Né? De tirar, não de construir. Então nós temos que valorizar aquilo que é nosso. E eu sempre gosto de valorizar. E uma coisa que passou despercebido que eu não falei aqui, ó, nós temos um plano familiar, Léo, que é menos de R$15. Por quê? Porque ele é R$59,90, mas R$59,90 para 4 vidas.
Ué, além desse de R$19,90, R$19,90, tem uma condição nós temos uma familiar. condição familiar de R$59,90. E quem é a sua família? Quem você quiser. Por que eu tenho que determinar que família é pai, mãe e tio? E se você vive com 2 amigos na sua casa e você tem um primo? É a sua família. Então são 4 vidas. Que legal. Não necessariamente me interessa se é sanguínea, mas interessa que o conceito de família não é de sangue. O conceito de família é quem constrói junto com você o tempo inteiro. É o que está perto de você, é o que está nos momentos difíceis. Então, é outro conceito que eu tenho sobre família. Eu adoro a família tradicional, mas eu sou favorável àquilo que você considera como família. Legal. Então, por isso, o plano familiar, ele não me importa se é sanguíneo. Ele me importa qual é o seu conceito de família. E o legal é que não cria uma limitação, né, pra Nenhuma. pessoa também. Nossa, tem essa pessoa aqui que eu queria colocar, às vezes a pessoa não é casada Não é ainda casada, também. no papel, Tem né? tanta e gente tal. tanto processo pra dificultar, Sim. vocês estão facilitando. Pô, tem alguém que educou e criou uma criança e que no tradicional, né, no modelo tradicional, essa criança não pode estar no plano dele, não. Essa criança pode estar no seu plano. Muito bom. E o valor individual apenas? Individual R$19,90, familiar R$59,90. Como são 4 vidas, Sim. sai menos do que R$15. Menos do que R$15. Menos que Muito R$15. bom. Então, Agility Medical Brasil, Brasil. entre em contato. A gente vai deixar, inclusive, um QR Code aqui nesse Legal. vídeo. Que aí o pessoal é só escanear, tá Só assistindo escanear, na tá TV. lá. E lembrando que todo esse conteúdo você encontra aqui no nosso canal no YouTube, @BHPodcast, e também no nosso Instagram. Os melhores cortes ali para você compartilhar, para você enviar para a pessoa que você sabe que pode ser útil, o Agility Medical Brasil. Então, basta você seguir @BHPodcast no Instagram e Léo Souza Vencer no Instagram É isso aí. também. Também. agilitymedical.br no Instagram também. Isso aí. Léo, prazerão te receber aqui no BH Podcast. Foi assim, um papo rápido, mas que nem deu pra perceber, passou mais de uma Sim. hora aqui. Aí, ó, agora eu tô percebendo também. Uma Se deixar, hora. ficaremos aqui o dia inteiro. Mas um bate-papo legal que a gente conseguiu trazer Sim. muita informação, muita dica e principalmente benefício para você e para sua família, É isso aí. independente do padrão ou não de família. Você agora já conhece mais uma solução e eu tenho certeza que é uma solução assim excelente. Sim. E eu quero saber mais, hein? A gente vai conversar aqui no Vamos final. conversar, vamos conversando. estreitar ainda mais a parceria. Eu quero agradecer você a oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo trabalho aí. Muito interessante essa questão do podcast BH e ainda da forma que está escrito ali, que é muito legal. Da mesma forma que eu valorizo o Brasil, a nossa cidade tem muitos empreendedores, tem muitas pessoas que, através de vocês aqui, pode ter vez e voz dos seus negócios, daquilo que ela faz por bem. Continua com esse propósito aí que tenho certeza que teremos cada dia melhores. Excelente. Valeu, Léo, pela Sucesso a participação, nós. viu? Muito bom Bora te receber. vencer. Pessoal, agradeço a participação aí em mais um BH Podcast e até o próximo com mais um convidado e com muito conteúdo bom. E em breve o Léo vai estar aqui de novo, hein? Pra avisar sobre o livro, né? Isso aí, vamos falar mais Não dele vamos esquecer também. do livro, não. Até agosto Isso a aí, gente vai no trazer lançamento, novidades a gente faz um aqui. antes aqui. É isso aí, pessoal. Até mais e até o próximo BH Podcast. Sucesso.